Dentro de 12 episódios, será que agora esse anime já conquistou você? Olá! Eu sou a Gabi Xavier e eu tô aqui com esse fone porque eu tava escutando música antes e aí eu não quis tirar e aí eu ia gravar e aí fiquei assim. E hoje a gente vai falar de episódio 8 de Kaiju Number 8. Episódio que teve luta, comédia bem mais que o episódio passado e teve um gancho que é bem assim, os bichos vindo, vem aí. A gente vai comentar sobre tudo o que aconteceu no nosso Sabaiju, ou Sabaiju, fale como você quiser, o nosso sábado de comentar episódio novo de Kaiju número 8. Gente, já coloca aqui no começo, ó, seu like, um comentário qualquer pra engajar. Quem viu meu vídeo sabe que as coisas aqui estão meio instáveis, mas vim porque estou de coração pra gente comentar. E eu gostei bastante do episódio de hoje. Eu acho que esse foi mais um que demonstrou como eles trouxeram de fato, como foi muito polêmico, e para muitos ainda é um design muito mais simples, especialmente em relação aos personagens, mas quando a gente precisa de uma luta com uma fluidez, sem parecer algo extremamente bizarro, sem ter vários cortes, ou o que vocês costumam chamar na internet de slideshow, eu acho que o que eles escolheram, a fórmula que eles escolheram, para além de qualquer concepção artística que pode e deve ter existido a priori, é muito mais fácil, entre aspas, porque tudo é muito complicado. E a gente abriu esse episódio com a sequência bem acelerada do ataque do... Eu nem posso dizer, né, Roshina versus Kaiju número 8, porque o Kaiju número 8 tava só tentando se defender. O vice-capitão Roshina, pela primeira vez, mostrou pra gente no anime o quanto ele realmente é forte. E ele, como já tinha demonstrado antes, ele tem a preferência pelos ataques com lâminas, então ele tem lâminas preparadas para ele, como a gente viu, ele também acumula o poder, né, o coeficiente de força dele ali naquelas lâminas, e ele é extremamente ágil, conforme as técnicas lá milenárias da sua família, que já caçava kaijus há muito tempo. E ele, quando encontra o kaiju humanoide número 8, assim como eles chamaram, ele fica na hora com aquela gana, aquela vontade, aquele dever de precisar abatê-lo. E é isso que ele vai pra cima pra tentar fazer durante uma boa parte desse episódio. Só que o que ele vai percebendo ao longo da luta, com muita concentração e dando tudo de si, né, ele abre o olho pra lutar, é algo que a gente pode talvez fazer a divisão entre Roshina piadista, brincalhão, tranquilo, Roshina abrindo o olho e tá falando sério. Ele vai se tocando de que o Kaiju número 8 tá ali diferente. Durante a luta ele não racionaliza tanto, porque não tem muito tempo, qualquer bobeada contra um ser que ele já percebe no começo que se trata de pelo menos um Kaiju de poder 8 ou um Dai Kaiju, que em português seria um Kaijuzão. Mesmo que ele sinta que o bichão ali tá reagindo diferente, ele não pode simplesmente parar, ficar pensando e não lutar. Ele vai pra cima, ele consegue tirar a perna, ele corta aqui e ali, ele expõe o núcleo do Kafka, o que deixa a gente um pouco apreensivo nessa hora, ou seja, ele já descobriu agora onde está o núcleo daquele Kaiju que ele já, né, estavam com vontade de capturar há algum tempo, só que o Kafka consegue se regenerar. Cada vez que ele se regenera, é interessante que ele mesmo descobre, ele vai perdendo estamina, mesmo sendo um kaiju, ele fica ali um pouco mais lento, com um pouco menos de força, então não dá pra ele ficar só se esquivando e se regenerando e nada acontecer com ele. Cada vez mais numa luta de longo prazo, essa estratégia seria extremamente maléfica, e é aqui nessa luta que a gente vê o como existe um desbalanço, não apenas de força, porque, pô, várias chances ali o Kaiju número 8 ou o Kafka teve de dar um socão no Roshina e provavelmente explodi-lo, mas ele não o fez, só que existe um desbalanço de técnica. O próprio Kafka, como humanoide, da forma de lutar, ele não tem as técnicas e habilidades, nem sequer agilidade, mesmo como um Kaiju, que o Roshina tem. Então, na hora que ele vai lutar, isso pesa. É nesse ponto mesmo, depois da gente ver ele quase também estourando e derrotando o Kaiju número 9, que a gente percebe que existem fraquezas, mesmo de um Dai Kaiju, ou Kaijuzão, contra alguém do topo da força de defesa. Isso é que a gente só tá falando de divisão número 3, a divisão da Mina e do Roshina e de todo esse pelotão que tá ali na primeira missão. Depois dessa sequência de abertura que eu achei muito boa, sinceramente, o Kafka consegue escapar porque ele previu, que era meio óbvio, que o vice-capitão Roshina ele tentaria de novo atingir o núcleo que ele já tinha exposto e já sabia onde estava. Então ele consegue fazer como se fosse uma boca que agarra a lâmina do Roshina bem a tempo, então ele não é atingido, ele não é derrotado, o vice-capitão fica preso, e quando o Kaiju, quando o Kafka ou como o Kaiju número 8, ele vai e acumula aquela força que geralmente vem antes de um soco para explodir qualquer Kaiju, o Roshina fica tenso, porque ele sabe, já era, vou aqui me explodir. Ou seja, deu mole.
pelo lado dele também, se fosse um kaiju do mal, ele estava perdido. Por isso que no mesmo episódio a gente vê depois ele treinando, a gente vai chegar lá. Nisso, o Kafka junta sua força como kaiju e dá um golpe na lâmina. Ele tendo uma chance de atacar frente a frente, ele não ataca o seu inimigo, vamos falar assim, e ele foge. Ele aproveita a oportunidade para fugir, e assim, Kaiju número 8 consegue escapar. Kafka chega até Shinomiya, todo quebrado, todo acabado. É legal a interação dos dois. Eu vi comentários de alguns de vocês, ou um ou outro, na verdade, dizendo que ainda não gosta da Shinomiya, que a gente entendeu as razões pelas quais ela é arrogante, mas ela continua arrogante. Mas eu acho que o episódio já desmontou bastante disso. Ela continua com aquele ar de arrogância com seus colegas, até na hora da briga entre eles, entre a treta pós-festa, existiu um momento em que ela fala de novo, eu sou melhor que você e tal. Só que aquilo é um escudo. Então eu acredito que a forma que o anime mostra nos poucos momentos, atitudes ou falas dela como essa, já tá explícito na narrativa ou na forma que isso é enquadrado para o telespectador que fala meio antiga, né? Que ela não tá sendo pomposa, ela usa aquilo pra não pensar nas suas próprias fragilidades, pra além de achar e saber que ela é forte, porque isso ela é mesmo. E fica também nessa interação o detalhe de como Kafka ainda é muito altruísta. Ele tava lutando com o Hoshina, vamos lembrar, porque ele se transformou pra lutar contra o Kaiju número 9, que machucou a Shinomiya, que estava machucando 2 dos seus colegas. Ele salva Ichikawa e o Furuhashi, e ele acaba quase sendo pego. Não acontece. E aí que a gente vai pra festa. Antes disso, nesse episódio, é a primeira vez que a gente tem 2 momentos mais explícitos da Mina de ser um pouco mais descontraída. A gente pensa, seria um efeito do Kafka na presença dela ali um pouquinho mais próximo. Porque ela vê o Hoshina desanimado, que é muito raro depois dele ter o enfrentamento com o Kaiju número 8. Aí sim ele tava raciocinando, o Kaiju não tentou atacá-lo, lutou contra o outro Kaiju número 9. Aí ela vai, fotografa e fala, momento muito raro você aí todo cabisbaixo, então vou guardar. E depois ela tem um momento de descontração também ao promover o Kafka neste mesmo episódio. Eu acho incrível o como eles têm essa, até por trauma, até porque é um bicho perigoso, né, não pode vacilar, mas eles não têm um setor de inteligência que queira pegar, por exemplo, o Kaiju número 8, com esse histórico de ele luta com o outro Kaiju humanoide, ele defende pessoas da força de defesa, ele luta com o vice-capitão e só se defende, foge, não ataca mesmo quando tem uma chance frente a frente. Não tem alguém que fala, opa, vamos tentar pelo menos capturá-lo pra estudar, pra entender qual é a diferença, o que ele quer, se ele tem alguma inteligência, se não tem, não. A Mina, que tá no topo dessa divisão, ou enfim, até esse momento não existiu nenhuma ordem para parar qualquer ataque frontal contra ele, incapacitá-lo para você conseguir tentar tirar alguma informação, porque ele tem um padrão diferente de comportamento. Então, no mínimo, mesmo eles todos não sabendo que é o Kafka e tudo mais, eles precisam ter ideia de diferentes comportamentos e padrões de outros inimigos que podem vir, como está acontecendo também no finalzinho deste episódio. Eles acordam no hospital, tem a conversa com Ichikawa, e Ichikawa quase fala tudo na frente do Furuhashi, que ainda bem era um pouquinho mais lento, não percebeu que Kafka era o próprio Kaiju número 8, mais momento de comédia, de relaxamento, depois de uma luta tensa no episódio passado, bem mais dramática, e uma abertura de episódio que teve mais uma sequência de luta bem, ou pelo menos uma tentativa de luta bem acelerada, é normal que a gente venha com humor, com um alívio cômico, que é muito característico desse anime também, que se estende até a luta de comemoração da sobrevivência, dessa vez de todos do pelotão que entraram pela primeira vez numa missão oficial. E aqui a gente descobre que o Izumo, ele é de uma família muito rica. Ele é o herdeiro da Izutec. É meio óbvio, né? Izutec. Ok. Mas ele é o herdeiro da empresa que faz os, inclusive, uniformes de pele de kaiju, as coisas tecnológicas que a Força de Defesa utiliza. Ou seja, muito, muito rico, mais rico, inclusive, que Shinomiya. E quando pedem, né, o Kafka, através da dica da Shinomiya, pede para ele organizar a festinha de comemoração, ele traz o Wagyu de, se não me engano, é o Wagyu preto, que é um tipo de vaca japonesa, e a carne é marmorizada, portanto ela tem grau A6, o que não existe, na verdade. A carne mais marmorizada que existe desses graus de Wagyu é A5, mas ele é tão rico para dar essa ideia de, nossa, ele é milionário, que ele consegue até A6, ou melhor, os funcionários que trabalham para a família dele conseguem esse A6. A gente vê depois que a festa vira uma zona de briga, mas que também é uma zona de entendimento, porque eles precisam, pela primeira vez, conversarem, aí eles estão extravasando isso com um pouco de bebida, comida e tudo mais,
o que deu de errado. Falha de comunicação entre eles, colegas que se acham mais fortes não colaboram tão bem assim. Apesar de parecer algo estranho que assustou o Ichikawa, por exemplo, o próprio capitão estava tranquilo, porque não só é uma maneira deles extravasarem depois de tanta tensão, mas também porque é preciso entender onde teve brechas para coisa dar errado, para desandar. Como eu já tinha citado, o Kafka ele é promovido pela ajuda dele, pela sabedoria dele durante essa batalha real, que acabou salvando muitos dos seus colegas, já que ele evitou que algo que aconteceu de última hora, aquele bando de kaiju se multiplicando, fosse um dano colateral muito problemático. E todo mundo comemora, e ele fica feliz. E tem a cena que eu comentei dele com a Mina, em que a Mina disse, ó, não fica felizinho não, que falta muito pra você ficar do meu lado. E quando ele chama de Mina, ela manda ele pagar umas 50 flexões. Era flexão? Acho que era. Mas, para além disso, para além do treinamento final, que também teve um ar, não só, nossa, ele é muito bom, mas também cômico, de o Kafka ver o Rostina ficando mais forte, preparado especificamente para derrotar o seu Kaiju número 8, que para ele foi assustador, a gente tem um final que vincula um pouquinho mais também com a cena de nova transformação, novo corpo do Kaiju número 9. Porque o Kaiju número 9, agora assim nomeado, ele foi exposto a sua versão humana para o Furuhashi e o Ichikawa. Bastava ali alguma descrição mínima e eles iam saber onde ele estava. Então, por isso, ele precisava mudar de corpo. Fora isso, aquele corpo já estava extremamente fragilizado. E é quando ele é parado, quer dizer, um carro para atrás dele na estrada, num túnel que ele estava entrando, que ele vai até este, e a forma de consumir ou parasitar aquele corpo, ou simplesmente copiá-lo, foi diferente do que aconteceu da dinâmica com o Kafka. O que a gente viu foi o corpo anterior, humanoide do Kaiju número 9, engolindo, estilo Parasite mesmo, esse novo humano, e depois assumindo a sua forma e dizendo, inclusive, que ele precisa de um tempo para se acostumar com este novo corpo. O que é conveniente, já que ele também precisa retraçar os seus planos, já que ele foi exposto. Ele tem nome agora, número, ele é um Kaiju número 9, ele é igualmente perseguido, então ele não pode se expor normalmente para atacar o Kaiju número 8 sem que ele mesmo seja colocado como um alvo primordial. Aí que a gente teve o tal final bombástico, o final que eu achei muito bom de ser utilizado como gancho, que, como eu falei, são os bichos vindo aí, um bando de kaiju no céu, aí você já fala, nossa, um bando de kaiju grande vindo nos céus, eles vão descer, vão atacar, mas em cima dele tinha um outro humanoide diferente, e aí vamos lembrar, o corpo novo do kaiju número 9 era o humano, o kaiju a gente já viu como é que é. Agora, o novo que a gente vê ali nos céus, acima de uns kaijus voadores, é um outro kaiju humanoide, o que amplia a visão deste universo de outros kaijus associados a corpos humanos ou com formas humanoides e que são propriamente ditos como kaijus, se comportando, pensando como, indo contra humanos. Aí a gente pensa, o que aconteceu com Kafka? Será que aquele que foi até ele, o mosquitinho kaiju, era diferente? Ou ele que teve alguma coisa que deu errado no processo? De novo, fazendo uma lembrança a várias outras histórias desse mesmo princípio, sei lá, Tokyo Ghoul, Kaiju, Aijin. A gente comenta sobre os próximos acontecimentos na semana que vem, no próximo Sabaiju deste canal. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de apoiar o canal, o seu like, qualquer comentário, seu engajamento é muito importante, pelo menos assim diz o YouTube, e me deixa felizinha de ver vocês comentando aqui embaixo. Então eu queria saber, vou deixar mais uma pergunta, o que vocês acharam dessa luta, ou tentativa de luta, neste episódio, e a sequência total da narrativa, trazendo bastante alívio cômico, para só então no final ter mais um gancho. Com 8 episódios, vocês acham que o anime tá entregando bem, ou tem alguma coisa que ainda incomoda vocês? Deixem aqui embaixo, eu quero muito saber o que vocês pensam, e a gente se vê em todos os próximos vídeos, lembrando que por enquanto, semanalmente, a gente tá com Kaiju, Demon Slayer aos domingos e vídeos diferentes ao longo do resto da semana. A gente se fala. Tchau, tchau!